como é bom nós estarmos juntas e termos esse momento, que é um momento também de adoração, de aprendizado, né? É um momento de nosso culto em conjunto, né? Com as amigas aí, que às vezes a gente não conhece, mas já estamos habituados com os nominhos aí de vocês, alguns rostinhos que aparecem, isso é muito bom. Vamos aprimorando, né, crescendo a nossa amizade aqui cada vez mais. E eu gostaria de iniciarmos o nosso bate-papo aqui, né, que hoje nós temos essa oportunidade de trocarmos experiências, e eu estava até lembrando, né, da semana passada, como foi gostoso ouvir algumas participações ali no estudo, e coisas assim que, para mim, foi novas, né, não tinha me passado pela mente, e como é bom vermos essas outras percepções, né? Quem é filho mais velho, quem é filho mais novo, quem tem filhos mais velhos e mais novos. Então, tudo isso é um acréscimo para nós. Mas antes, eu gostaria de ler aqui com vocês um texto que eu achei muito interessante para nós meditarmos, né, e começarmos aí a nossa conversa. Está no livro Testemunhos Seletos, no volume 1. A página é a 220. Diz assim: revestido do humano, está falando de Cristo, né? Sentia necessidade da força vinda do Pai. Tinha lugares especiais de oração. Comprazia-se em entreter comunhão com seu Pai na solicitude da montanha. Neste exercício, sua alma santa, humana, era fortalecida para os deveres e provas do dia. Como nós, né, estamos aqui nos fortalecendo para os deveres e provas do dia. Nosso Salvador identifica-se com nossas necessidades e fraquezas, no fato de haver se tornado um suplicante, um pedinte de todas as noites, buscando do Pai novas provisões de força, a fim de sair revigorado e refrigerado, fortalecido para o dever e aprovação. Ele é nosso exemplo em tudo. É um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Sua natureza recuava do mal. Jesus suportou lutas e torturas de alma em um mundo de pecado. Sua humanidade tornava a oração necessidade e privilégio. Ele reclamava todo o mais forte apoio divino e o conforto que o Pai estava pronto a conceder-lhe. A ele, que em benefício do homem havia deixado as alegrias do céu, preferindo morar em um mundo frio e ingrato. Cristo encontrou conforto e alegria na comunhão com o Pai. Ali podia desabafar o coração das dores que o oprimia. Era um homem de dores e experimentado nos trabalhos. Eu achei muito bonito esse texto. Nós já lemos textos semelhantes, eu acho que até uma porção dessas no estudo, e como é gostoso sabermos que Cristo é o nosso Salvador, é o nosso exemplo, e também o nosso irmão mais velho, porque ele esteve aqui também em nosso lugar. Isso me dá muito conforto, e quando eu leio essas palavras, é difícil da gente imaginar Deus aqui em oração, mas aqui em nosso lugar, né? Nos dando exemplo também para buscarmos diariamente essa força, esse poder de Deus, como nós pedimos em oração, agora no início, e como é gostoso e um privilégio para nós sabermos que Deus também nos ouve. Que alegria para nós mães. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. E eu gostaria de perguntar para vocês como que foi aí o desafio da semana, né, que nós temos aí na página 50 do nosso estudo, para quem tem filhos, né, mais velhos aí, para passar esse estudo, claro, de uma forma
mais didática, né, para compreender. Gostaria de saber se alguém conseguiu passar isso, como que foi a experiência, vocês compartilharam com os filhos mais velhos, como tem sido aí essa experiência, esse desafio, alguém conseguiu cumprir? Vocês estão me ouvindo? A minha tela Estou aqui. ouvindo. Alguém gostaria de compartilhar conosco, se foi possível, esse desafio? Geralmente, quem tem mais de um filho aqui em casa, eu estou com uma só. Eu consegui compartilhar com ela um pouco, mas ela fica um pouco frustrada, porque o irmão mais velho tem uma diferença muito grande de idade, são 12 anos, e ele não mora mais com a gente. Então, ela fica meio sem conseguir se aproximar disso. Então, eu conto a minha experiência como filha, né, como irmã mais nova para ela, e ela se sente assim também, mais parecida comigo, um pouco mais distante. Eu gostaria de saber daquelas que têm os filhos mais próximos. Eu acho que isso se torna assim, um pouco mais fácil, né? É mais plausível, assim. A minha filha, ela se sente mais filha única do que a filha mais nova. O Valbetina, pode falar. Eu gostaria de compartilhar com vocês, e depois que eu ouvi sobre a primogenitura, esse tema não me saiu mais da cabeça. Apesar de eu não ter colocado em prática ainda, eu estou elaborando uma carta para as minhas netas, né, que eu tenho duas netas, então uma é mais velha e outra mais nova. Então, eu achei tão lindo esse tema que eu resolvi compartilhar com elas e eu já estou fazendo o rascunho da carta. E também conversei hoje de manhã com meu filho mais velho, que está na França, que é a mãe dessas duas meninas, e chamei ele de filho primogênito, ele gostou muito, reagiu, até tentou ligar para mim, né, lá da França. Eu falei, olha, agora não vai dar, porque eu estou numa reunião. Mas ele gostou muito e a gente vê que os filhos reagem de maneira positiva quando a gente trata esse assunto com propriedade, baseado na Bíblia. Achei um assunto muito bonito e eu estava apurando um tema para no, mais uma carta, né, que eu já escrevi 74 cartas para as netas, essa seria a 75ª carta, e eu vou falar sobre esse tema. Então, eu agradeço as pessoas que estão liderando esse grupo, trazendo temas tão relevantes que nos inspiram e vamos colocar em prática. Aqui em casa a gente também, muito legal, vovó Betina, eu gosto muito desse método, desse esquema dela aí de escrever cartas para as netas. Parabéns pela iniciativa. Aqui em casa a gente estudou esse tema, está estudando ainda. A gente começou na semana passada a estudar esse tema primogenitura no nosso culto familiar da manhã. Então, foi a forma assim que eu achei de compartilhar com a minha filha, né, mais velha, e também com toda a família. Minha filha ficou super feliz porque ela sempre quer saber o que a gente conversa na escola do mestre para mães. Ela fica curiosa. Sempre que tem, toda terça, depois ela pergunta: e aí, mãe, como foi? O que vocês conversaram? Ela queria mesmo estar aqui. Ela diz: ah, mas como que eu vou me preparar para ser mãe se você não me deixa participar da escola de mães? Ela, então, ela está gostando bastante de estudar esse tema, principalmente porque tem a ver com ela, né? Está sendo bem proveitoso para a nossa família. Então, a gente está cumprindo o desafio dessa semana e a gente está usando aí o quadro de incentivo também. Tem me incentivado, tem feito muita diferença para mim, o quadro de incentivo para mães, né? Da ideia que a gente lançou aí. E eu estou, além desse desafio da primogenitura, essa semana, eu estou com o desafio também de passar tempo com os filhos, né? Com o desafio 2, passar mais tempo com as filhas. E graças a Deus estou conseguindo, estou tendo muitas vitórias nesse sentido. Eu estava com dificuldade, apesar de estar sempre em casa, né? Às vezes a gente se enrola com a rotina, com as coisas, atividades domésticas, e não passa tempo suficiente com as filhas, né? Com os filhos. Então, esse quadro de incentivo está fazendo diferença para mim.
E eu até gostaria de saber quem mais conseguiu usar o quadro de incentivo, né, como está sendo, porque nós temos muitos incentivos para os filhos, né, e às vezes pode parecer que nós não precisamos, mas não é o caso. Também não é o caso de colocarmos como algo assim, e agora? Não consegui! Ai, mais uma coisa! Né? Não nesse sentido, mas realmente um incentivo, não um desincentivo, né? O quadro é para isso, para nos auxiliar a nos organizarmos. Eu gosto muito de anotar as coisas, apesar de eu não ter muitas coisas espalhadas assim na geladeira, né, para seguir, mas eu gosto do método de anotar, eu vejo assim que o meu esposo ele é mais de alvos, né, de alcançar alvos, ele é bem mais do que eu, então ele tem aqui o quadro de incentivo dele, é até interessante, ele como homem, né, ter isso, só que assim, é meio que segredo, ele não deixa eu ver, eu sei mais ou menos pelo que ele fala, mas ele tem alvos assim também a alcançar, de oração, essas coisas assim, eu acho bem interessante como ele faz isso, sabe? Então, assim, para nós, e é claro que os filhos observam, isso que é mais interessante. A minha filha, ela sempre fica ouvindo. Se a gente falou em alguma coisa, algum alvo, alguma coisa assim, ela já para tudo para escutar, para saber se a gente também tem, né? Uma rotina, uma agenda, algo que eu preciso fazer. Então, essa questão do quadro de incentivo é tão interessante para o nosso crescimento, como também como um exemplo para eles. Muitas vezes os filhos pensam assim, é só eu que tenho que estudar, é só eu que tenho que fazer, é só eu isso, é só eu aquilo, e parece que nós adultos já alcançamos o que precisávamos. Né? Não, já chegamos na estatura, né, ideal e pronto. Mas não, quando eles percebem que nós também estamos nesse desenvolvimento, num crescimento, isso é um incentivo para eles. Eu achei bem interessante isso, porque não é só para nós, mas um incentivo para eles. Alguém gostaria de compartilhar sobre o quadro de incentivo ou ainda sobre o desafio da semana? Sobre o quadro de incentivo, quando a Marili colocou o desafio, na noite anterior eu tinha conversado com as meninas aqui em casa que eu ia fazer também para mim, porque o nosso é só impresso, né, com carimbinhos, e elas amaram a ideia, falaram, vamos fazer para a mamãe também, e tá, vamos ver como é que a mamãe tá. E é impressionante, assim, como é bom, né, eu achei que ia ser bom, mas não achei que ia ser tanto, e tem funcionado, tanto para as meninas, né, essa semana agora assim, elas melhoraram muito no quadrinho de incentivo, assim, sabe? Muito mesmo. E automaticamente eu junto, sabe? Tem feito diferença, assim. Porque eu sou muito visual, então ver ali e acompanhar o desenvolvimento realmente me incentiva a cumprir com os desafios, a ser melhor. E daí, se às vezes eu faço alguma coisa errada do meu quadro incentivo, as meninas já falam: mamãe, você não vai ganhar o carimbinho roxo, que é o melhor, né? Então, assim, tem sido muito bom, porque até as meninas têm me ajudado nesse desenvolvimento. Que legal, né, Constantine? E é bem assim mesmo. Eles ficam, parece que querem nos ver assim, sendo desafiadas, né? Como se diz, não somos só nós que somos desafiados, vocês também. Isso é bem interessante. Tem algumas pessoas ali, a Karen, que disse que conseguiu passar, né? Ali para o filho mais velho. A gente pode continuar estudando esse tema com eles. Com certeza, para mim, teve muita novidade sobre esse tema quando eu comecei aqui no estudo, né? A ver sobre primogenitura. Eu nunca tinha pensado certas coisas dessa forma. E cada vez mais a gente vai aprofundando e crescendo e passando isso para eles também. Isso é muito interessante. Uma outra coisa que eu gostaria de ver com vocês, aí vocês vão ficar abertos ainda se quiserem comentar sobre o quadro de incentivo e o desafio. Nós temos aqui a pergunta 7, ali do nosso estudo, que está na página 47. Quem sabe a gente pode comentar um pouquinho sobre ela. Na semana passada não foi possível, muito, mas a pergunta 7 diz assim: sendo nós primogênitos do Pai do céu, como devemos agir? O que as histórias de Esaú e Jacó, de Rúben e do filho pródigo nos ensinam sobre isso?
Aqui nós temos alguns textos para estudo, né, dessas histórias, ali como em Gênesis, Lucas e também em Hebreus. E eu fiquei assim, uau, e agora, né? A minha vez, eu sou a filha mais nova de 6 filhos, e eu pensei, eu sendo a primogênita, né? Já me deu assim, ai, 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 que responsabilidade, né? Porque até então eu falava, ah, não, eu sou a mais nova, né? Mas agora nós somos primogênitos, né, do Pai do céu. E isso recai sobre nós não só a responsabilidade, mas o privilégio também, né, dos filhos primogênitos, como nós vimos no estudo, no caso de Esaú, né, que passou ali para Jacó. Temos a história do filho pródigo, inclusive ontem eu estava, né, assim, estudando essa história de novo, tive outras percepções e fiquei pensando, será que eu não tenho me comportado como filho mais velho? Nesse caso, o filho mais novo teve um comportamento diferente. E assim, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vai à palavra de Deus, mais coisas vêm à memória, né? Eu pelo menos, assim, começo a olhar para mim. E essa pergunta me fez tremer, viu, Marili? Me fez tremer quando eu li aqui, sendo nós primogênitos. E a gente já se sente, eu pelo menos já me sinto um pouco assim, sendo mãe. Já essa carga de responsabilidade, eu falo isso sendo filha mais nova, talvez para quem já é filha mais velha, me lembro do testemunho aqui da... Ai, me fugiu o nome, da Joyce. Da Joyce, e eu fiquei pensando assim, gente, eu nunca me senti assim, na verdade, por ser a mais nova, acaba que a gente tem alguns privilégios ou assim algumas não responsabilidades. Mas quando a gente cresce, eu acho que isso pesa um pouco mais. Eu vou falar assim da minha experiência, eu acho que me pesou mais porque eu não tinha, quem sabe, me preparado para uma responsabilidade, assim, não tinha sido exigida antes. E agora eu tive filho com 15 anos, então assim pesou muito, muito mesmo. Eu muitas vezes ia para casa das minhas irmãs, pedir auxílio e fui auxiliada por muitas pessoas, inclusive por minhas irmãs, e talvez esse despreparo dá um peso maior. E quando eu olho para mim e me pergunto, olha, eu sou agora primogênita, eu preciso, né, eu sou um espelho para outra, para uma criança, isso pesa. E se a gente realmente não buscar, como a gente, né, como eu li naquele texto no início, a Cristo diariamente, buscando força na oração, a gente se esmurece porque realmente é uma responsabilidade. Já para os filhos primogênitos, que já são primogênitos, né, aqui nessa terra, se a gente conseguir passar isso e prepará-los um pouco melhor, não só eles, claro, né, todos, talvez a frustração que eu tive seja um pouco menor. Como vocês lidaram com essa pergunta aí? Quais foram as experiências de vocês nesse sentido? Alguém gostaria de compartilhar a experiência? Estava falando, Ruby, aí sobre o nosso despreparo para ser mães, né? E eu também me senti tão despreparada que eu tive até depressão pós-parto, sofri muito com depressão pós-parto, exatamente por causa desse despreparo para ser mãe, né? E queria aproveitar já para convidar vocês para o próximo encontro que a gente vai ter, porque a gente vai ter uma convidada aqui, psicóloga, que vai falar, inclusive, sobre isso aí, pedir para ela falar um pouco com a gente, né, sobre isso, porque o nosso despreparo, nosso próximo encontro vai ser no domingo, depois a gente fala melhor, né, porque o nosso despreparo como mãe termina afetando na educação do primogênito, né, então, o primogênito deveria ser o mais bem educado, porque ele vai ajudar a gente a educar os outros. Mas hoje em dia as mães não têm sido preparadas para serem mães. A gente é preparada para o mercado de trabalho e o primogênito eu vejo assim que geralmente sofre muito. Eu já vi muitas mães que passam também por depressão pós-parto
o que acarreta uma série de problemas, né? Depois o primogênito carrega traumas, às vezes, por causa disso, como minha filha, e graças a Deus ele tem me ajudado a corrigir esses problemas na educação da minha primogênita, né? Mas realmente não é fácil, né? A gente se sente assim despreparada para educar o nosso primeiro filho, mas Deus é misericordioso, né? Agora, quanto a essa pergunta aí, né, de nós não sermos primogênitos, a minha irmã passou um mês aqui, ela foi embora no domingo passado, e ela é a filha primogênita, né? Mas eu fiquei com esse assunto na cabeça, eu fiquei pensando, né, que mesmo como irmã mais nova, eu preciso, nós, né, como povo de Deus, precisamos agir como filhos mais velhos, né? E de não, no sentido, por exemplo, a gente viu aqui no caso do irmão do filho pródigo, né? Então, eu sempre fico esses dias, né, enquanto eu estudava esse assunto, eu fiquei me colocando no lugar do irmão do filho pródigo, como que eu agi, como que eu ajo, no sentido, assim, de não criticar, não acusar. Então, assim, eu fiquei me colocando no lugar de irmã mais velha, apesar de ser irmã caçula, né, e tentei pegar isso para mim, né, de, assim, ter mais misericórdia, mais amor pela minha irmã, né, demonstrando, assim, paciência, né, e também com os irmãos na fé, né, da igreja. Eu me casei com 24 anos, o primeiro filho eu tive com 26, mas por eu ser a caçula da família, meu irmão era 8 anos mais velho que eu sempre fui assim uma criança mimada, assim bastante imatura, e quando eu me vi assim com o primeiro filho no colo, gente, ai, 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 que desafio, né? Eu falo que o primeiro filho é cobaia, né? A gente experimenta tudo que a gente acha que sabe e o que não sabe nesse primeiro filho, mas eu acho que o resultado foi até melhor do que encomenda. É um filho que me traz bastante alegria e eu vi que Deus foi suprindo as minhas debilidades, as minhas ignorâncias, né? Longe da família, longe da mãe, da sogra, dos irmãos, das tias. Tive que me virar sozinha, mas eu acho que até que, assim, eu consegui educar uma criança bastante proativa. Hoje ele é um pai muito dedicado à família, e eu acho que deu tudo certo, né? Então, mas a gente sempre, Deus nos dá uma segunda chance, né? E uma coisa que eu percebi também, que a gente às vezes poupa um pouco os caçulas e cobra muito dos mais velhos. Então, achar esse equilíbrio, eu acho que é um segredo que a gente precisa aprender, né? Não cobrar demais, porque os mais velhos têm às vezes essa carga de responsabilidade maior, mas então, às vezes é uma cobrança, e eles percebem que os caçulas às vezes têm algumas regalias que eles não têm. A gente precisa ter cuidado para não haver discriminação também entre eles. Eu achei bem interessante essa fala da Bettine, porque eu sinto um pouco disso mesmo, sabe? Às vezes, há uma responsabilidade muito grande sobre o mais velho e o mais novo, ou os mais novos, não participam disso, e podemos estragar, né, eles assim. No meu caso, eu não percebi que isso aconteceu muito em casa. Porém, os meus irmãos era que diziam isso. Então, tudo eles falavam assim: ah, não, você é mimada, sua mãe sempre faz isso e isso para você. Então, nós não vamos deixar você participar disso. Então, eles me excluíam com essa palavra de por eu ser a mais nova, nada dava para mim. Então, eu cresci até com o senso assim: nada eu posso participar. Tudo eu estou assim, inapta. Ou sou nova demais, ou sou isso, ou sou aquilo. E ao mesmo tempo eu olhava assim e falava assim: poxa, mas eu sou a mais nova, mas eu não sou mimada coisa nenhuma, não tenho nenhuma regalia. Mas os meus irmãos dizem, usam essa desculpa para não deixar eu participar de nada, para não deixar eu fazer nada. Então, gera ciúmes. E eu estava estudando ali, no nosso estudo tem sobre isso também, né? Esse gerar ciúmes entre os irmãos, uma certa rivalidade. Então, ter esse equilíbrio, como a Bettine disse, é uma chave, né, para o sucesso, para a gente ter realmente um equilíbrio no lar. Já se você queria falar?
Eu só ia comentar sobre o filho pródigo. Por muitos anos, assim, eu achava muito difícil entender a história do filho pródigo. Por muitos anos, eu, como filha mais velha, tendo esse contexto, né, das cobranças, como a Betina bem colocou, eu achava muito difícil entender essa questão do filho pródigo. Eu tinha, assim, na verdade, uma certa bronca desse filho pródigo que voltava e o filho mais... Eu tinha, assim, eu entendia o lado do filho mais velho, sabe? De ter ficado ali e tal com o pai, e eu até justificava um pouco a ação dele, porque eu me colocava no lugar dele ali e assim, por coisas da vida, as experiências da vida, me faziam simpatizar bastante com o filho mais velho ali, sabe? E por muito tempo eu achava que eu falava com o Senhor, eu falava, Senhor, eu não concordo com essa com essa história, eu não conseguia entender essa história, sabe? E lendo melhor, depois de alguns anos, e agora mais ainda meditando mais sobre isso, a gente percebe como a gente, né, tá errado, porque aqui no texto ainda fala sobre a justiça própria, né? O filho podia lá mais velho teve o seu contexto, a sua vida lá, podia até ter suas desculpas lá para agir como agiu, né? Mas no fundo é o orgulho, né? O egoísmo e o senso de justiça própria. E aqui fala que a justiça própria conduz os homens não somente a representar a Deus falsamente, como os torna impiedosos e críticos para com seus irmãos. Então, muitas vezes, como filha mais velha, por ter essa responsabilidade, sentir, né, que eu tinha essa responsabilidade e essa preeminência, né, em casa, né, esse aval dos meus pais, eu também tornei a vida das minhas irmãs em certos pontos miserável, assim, sabe? Porque eu era uma irmã mais velha muito xarope mesmo com elas, tinha que andar na linha, isso, aquilo, eu achava um pouco que eu era um pouco mãe, assim, das minhas irmãs, sabe? Então, não foi fácil para mim, mas também não foi fácil para ela, porque eu acredito assim, meus pais não tinham, coitados, né? Não tinham essa ideia, não tinha essa chance, não tiveram a chance que nós temos hoje, né? De à luz do Espírito, dos testemunhos, à luz da Bíblia, em compreender a primogenitura como ela deve ser, né? Então, que bênção é para nós hoje ter essa compreensão de como é, para que a gente não cometa esses erros, né, por ignorância, por simplicidade, né, que pode deixar marcas para o resto da vida. Quando eu converso com a minha irmã hoje, porque uma irmã minha faleceu, mas minha outra irmã, quando a gente conversa e lembra da infância, a gente vê quantos conflitos nós tivemos em casa, justamente porque não teve aquele equilíbrio, sabe? Não teve, a gente não foi ensinado o que era ser filho mais velho, as responsabilidades do filho mais velho, mas também as responsabilidades do filho mais novo, sabe? Acabava que, assim, a mais velho tinha que ter responsabilidade, o mais novo, e olhar dos mais novos e acabou por ali, sabe? Então, ficava meio tranquilo para minhas irmãs. E muitas rivalidades que teve em casa, questões de ciúmes mesmo que você colocou, muitos problemas que não precisavam ter tido, foi justamente por causa dessa situação. Mas que bom que a gente hoje consegue compreender diferente. Já não tenho mais tanta antipatia assim pelo filho mais novo. Amém. A Luíse gostaria de participar? Oi, bom dia, irmãs. Então, eu ia falar exatamente isso que a irmã acabou de falar, né? Eu, como experiência de ser filha mais velha, eu assumi o papel de mãe do meu irmão, né? E são 7 anos de diferença. E a verdade é que eu nunca tive rivalidade nem ciúmes dele, porque eu sempre o vi como o bebê da casa, né? Até hoje em dia, ele já tem 30 anos, mas ele segue sendo meu bebê. Eu ligo para ele, dando esporro, falando para ele fazer ou não fazer. E minha mãe até me liga para o teu irmão que ele te escuta, né? Minha mãe me colocou muito com essa responsabilidade, né? Eu sempre tive muita responsabilidade de irmã mais velha. Então, o que aconteceu? Quando meu filho nasceu, como a irmã Bettine disse, o primeiro filho é nossa cobaia, né? E eu sempre cobrei muito dele. E isso me levou para um problema muito sério, porque meu filho, ele agora mesmo, ele está passando por psicólogo, ele sofre de ansiedade, porque ele ficou uma criança muito nervosa, porque desde pequenininho eu cobro muito dele, né? Eu já percebi isso. E aí, em vez dele ser aquele filho que deveria de ser referência para a irmã, ele meio que se rebelou, né? Ele desobedece mais. E ele tem muita dificuldade de assumir. Claro, né? Ele é 1 ano e meio mais velho que a irmã. Então, eles já não notam, não percebem
essa diferença de idade deles, né? Como eles sendo mais velhos, os dois têm pouca diferença de idade. Então, em vez dela segui-lo, ele acaba seguindo a ela, porque ele fica com ciúmes, né, dela ser a mais nova. Então, tem esse grande conflito aqui em casa. Isso está afetando ele psicologicamente. Ele é pequeno, ele tem 6 anos, ela vai fazer 5 agora, né? Só tem 1 ano de diferença, os dois. E isso acabou afetando. Então, é isso, que a gente tem que ter esse equilíbrio, como a irmã acabou de falar, né? Eu vejo muito difícil aqui em casa, eu fico naquela de que a minha família que está ao redor fala: você cobra muito dele porque você botou na cabeça que ele é primogênito, não sei o quê. E aí você fica naquela, cobra, não cobra, quando cobrar. E aí entra em conflito, acaba afetando as crianças, né, esse problema. Então é isso, que Deus nos dê sabedoria, né? Esse estudo realmente está nos esclarecendo muita coisa. Eu tenho que sentar com ele para conversar com ele mais sobre esse assunto, né? Já o fiz em outras ocasiões, mas talvez não foquei da maneira correta. Então, aproveito para pedir às irmãs, né, que orem pelos meus filhos, a Gabriel e Sara, principalmente pelo Gabriel, porque estão passando por esse problema aí com ele. E que Deus o ajude, né, a perceber a responsabilidade dele. Agora ele agora em janeiro ele faz 7 anos, né? Eu falo para ele, tá ficando um rapazinho. Então, que ele possa amadurecer, né? Amadurecer percebendo o bom de ser o filho mais velho, né? Não só a parte ruim, que talvez foi que eu passei para ele nessa responsabilidade, mas que ele veja a bênção, né? Da primogenitura, que eu possa passar isso daí para ele também. Amém. Acho que a questão é mais... Acho que a questão é o como cobrar, né? Como passar exatamente o que a Luísa falou, né? Porque a própria responsabilidade de filho mais velho é em si um privilégio. Então, a gente tem que passar não só as responsabilidades para eles, né? Para o filho mais velho, mas também o privilégio de poder ajudar os irmãos mais velhos, os irmãos mais novos, né? Então, acho que é essa a questão, né? Como transmitir isso para eles, né? Então, a gente ter cuidado, assim, na cobrança de não ser uma coisa, de não passar isso de forma negativa, mas de uma forma positiva. Só compartilhando um pouquinho, né, aqui na minha experiência e também respondendo essas perguntas que nós estamos falando. Eu sou a mais velha, né? Então, eu sou a primogênita. E quando a minha mãe me contou como foi o contexto em que eu nasci, que foi um contexto muito difícil, né? Ali na história que ela me passou, já me senti assim com uma grande responsabilidade, né? Eu tenho 2 irmãs mais novas, uma tem uma idade muito próxima, então, como muitas das que são primogênitas, também recebi uma carga de responsabilidade muito grande, uma exigência na qual a gente continua, mesmo depois da nossa vida de adulto, a gente continua se sentindo mãe, né, dos nossos irmãos. E eu sempre me senti, assim, uma carga tão pesada de responsabilidade, né, porque eu ficava desde muito pequena, desde os 7 anos, nós ficávamos sozinhas em casa, né, então, por conta do trabalho, minha mãe tinha que sair, meu pai também, e era difícil arrumar alguém para cuidar, e eu acabava ficando responsável por cuidar delas em casa. E a gente ficava ali, assim, dentro do que a gente achava que tinha que ser feito, a gente fazia. E eu, como irmã mais velha, né, achava que estava ali conduzindo tudo certinho. Só que essa responsabilidade, né, muito grande, me pesou muito e me trouxe também um quadro de depressão. Não no caso como no caso da Marili, né, no parto, mas antes, durante a minha adolescência, durante até a fase adulta, foi muito difícil, né? Desenvolver depressão, transtorno de ansiedade, esses quadros todos que a gente conhece muito bem, né? Que acomete muitos hoje. Mas, ao fazer tratamento, terapia e até buscando Deus, eu percebi que tinha a ver com essa exigência que tinha sobre mim, que na minha concepção era algo muito pesado, eu não podia errar. Então, aprendi que eu não podia errar, porque como irmã mais velha, eu tinha que cuidar delas, né? Então, eu tinha que ser exemplo, então eu tinha que ser sempre boa em tudo, né? E isso é muito pesado, né? Consequentemente, eu acabei também passando isso para minha filha mais velha, e quando a gente teve esse desafio de compartilhar com os nossos primogênitos, né? Ou com nossos filhos, o estudo que nós estamos tendo,
eu também ainda estou estudando com ela, né? Mas ao conversar com ela um pouquinho, ela começou a ter uma reação, assim, de muita cobrança, falando que ela chorou, né? Dizendo que ela não era uma boa irmã, que ela não conseguia fazer as coisas, né? Por conta dos sentimentos que muitas vezes a gente tem como ser humano, mesmo uma criança, né? De que às vezes a gente quer brigar, a gente quer bater, né? Então ela falou, eu às vezes quero bater no meu irmão, ele não me obedece. Então eu precisei explicar para ela que à medida que ela tinha os deveres como irmã mais velha, né? Mas ela tinha também os privilégios, né? E que Deus ele tinha escolhido ela para esse trabalho, mas que ele também capacitaria ela para fazer esse trabalho, né? E aí a gente desenvolveu uma parceria. Eles ganharam um relógio de pulso, né? A minha filha mais velha, meu filho mais novo, e a gente combinou e eles colocam para despertar, né? 3 vezes no dia, porque aí a gente para orar. E aí ela pediu para que orasse, então, para que ela fosse uma boa irmã e ela conseguisse ser essa filha, né, mais velha que ela precisava ser, né? E aí eu aproveitei e pedi, né? Falei, eu também sou irmã mais velha, também tenho minhas dificuldades, a mamãe também erra, né? Também preciso de oração, né? E aí a gente combinou, e aí a gente para algumas horas no dia para orar, tanto eu como mãe pelos filhos, né, pelas questões, pelos desafios deles, não só da minha filha mais velha, mas também do meu filho mais novo, também quis participar desse momento, e eles também oram por mim, que como mãe nós sabemos que a responsabilidade que nós temos, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, ela é muito privilegiada, mas também é uma responsabilidade muito alta, né? Então é isso. A Fê gostaria de falar, e inclusive antes da Fê falar, era sobre isso que eu ia colocar aqui na nossa pergunta 8. Como a gente já está comentando algumas coisas aí da pergunta 8, que diz que como tudo isso se aplica a nós, como mães, e ao nosso primogênito. Nós já estamos comentando um pouco também sobre isso, então eu gostaria de incluir, né, mais efetivamente essa pergunta aí nos comentários de vocês, para a gente já, né, como estamos já fazendo ali, mostrando como filhos, mas também como mãe. Tá? Pode falar, Fê. Eu queria comentar, na realidade, compartilhar uma situação aqui de casa, porque assim, a gente, um pouco de como a gente viveu, a gente tende a passar, né, na nossa família. Às vezes até inconscientemente. E eu sou a primogênita, não nasci num lar cristão praticante, digamos assim, então isso nunca foi uma informação para mim. Mas eu sempre tive muito clara a responsabilidade da irmã mais velha, digamos assim. Mas na minha casa, a gente viveu uma situação distinta. Assim, meus pais sempre usavam isso como objeto de comparação para minha irmã. E falavam assim, você tem que ser como a sua irmã, porque a sua irmã faz isso e você não faz, a sua irmã faz aquilo e você não faz. Então, o cuidado que a gente tem que ter com relação ao primogênito, não só dos privilégios, de como a gente coloca isso, mas como isso pode refletir para os outros irmãos, né? Porque hoje eu vi que a minha irmã, ela decidiu ser o que eu não sou, no final das contas. Então, ela ia na direção totalmente oposta. Então, se eu vou para a igreja, ela vai para um outro lugar. Se eu vou para o mar, ela vai para a terra. E hoje eu vejo que ela me procura muito para compartilhar coisas da vida dela, que eu falo, nossa, de alguma forma essa referência ficou para ela, porque nós não somos tão próximas, nós assim, a gente tem até algumas divergências de pensamento, de crença, que se a gente convive muito, a gente entra em choque, a gente fala que a gente não pode conviver muito, a gente se ama, mas a gente pensa muito diferente. Mas ela foi comprar um carro, ela veio falar comigo, ela teve uma oportunidade de mudar de emprego, ela veio falar comigo, ela foi comprar uma casa, ela veio falar comigo, você vê e a recíproca não é verdadeira, né? Então a gente vê que ficou alguma coisa com relação à referência do filho mais velho. E já aqui em casa, eu já fui num caminho diferente, porque eu falei, eu não quero que os meus filhos, temos 3 crianças, eu falei, eu não quero que as meninas olhem para o mais velho como alguém com quem competem, né? Muito pelo contrário.
Já as duas que são gêmeas, outro dia a primogênita das gêmeas, a mais velha das gêmeas, veio me falar, mãe, existe primogênito dos gêmeos? Porque eu nasci 2 minutos antes da minha irmã. Eu posso ser a irmã mais velha das gêmeas? Falei, minha gente, agora. Então, você vê que aqui eles têm, você vê que eles já querem ser o primogênito, né? E eu não trabalhei isso nele, então eu pensei, de alguma maneira, de alguma forma, isso passou, né, de geração em geração. Espero que a parte de competir por isso não passe. Estou trabalhando para que não passe. Obrigada, Fê. A Aline Sampaio levantou a mão, pode falar, Aline. Bom dia, meninas, tudo bem? Eu queria compartilhar que na semana passada eu tenho aqui 3 filhinhos, né? O Samuel tem 10 anos, a Melissa 4 e o Miguel 8. E a gente, o mais velho aqui também leva esse peso, né, da nossa primeira experiência de ser mãe, né? E da gente querer tanto que eles sejam perfeitos, né? Certinhos. E eu percebi que estava fazendo algo errado aqui. A gente tem o costume de comer à mesa e sempre vai ali corrigindo, né? A minha menor tem algumas dificuldades aí, a gente fala, olha, tem que ficar sentadinho, não pode ficar levantando toda hora. E o mais velho, Samuel, ele tem esses, quando o pai principalmente sai para trabalhar e fica só a gente, né? Ele fica com esse senso de também corrigir. Então, ele estava ali tentando corrigir, e eu falei, filho, você não precisa de ficar corrigindo ela toda hora, né? Você vai ter a oportunidade quando você tiver seus filhos e tal. Mas, e eu comecei a tentar bloquear isso nele, né? Eu falei, para de corrigir a Melissa, fala, deixa a mamãe. E aí ele começou a chorar. E eu falei, mas por quê? Ele tem 10 anos, né? Enfim. E era num sábado, a gente querendo já sair para ir para a igreja, e eu falei, não, eu vou ter que priorizar esse momento com ele para entender o que está acontecendo. E aí eu sentei, falei com ele, senta aqui no meu colinho. E um Samuel, grandão, né, com 10 aninhos, sentou no meu colo, e eu percebi que ele tinha uma necessidade que eu o tratasse com uma especial atenção. E eu falei com ele, olha, filho, hoje vai ser o dia da mamãe mimar você. Você vai receber muito beijinho, muito abraço da mamãe, e você vai sentir todo o amor que você merece. Porque muitas vezes a gente leva toda essa responsabilidade de ser o ideal para o filho mais velho, e aquele chameguinho, aquele jeitinho, né, para o mais novo. Então, foi um dia muito especial. No final do dia, eu fiquei ali do lado da cama dele, falei, e aí, filhinho, como foi seu dia? Ele falou, mamãe, eu amei ter um dia especial para mim. E ele falou assim, você pode deitar um pouquinho na minha cama? Aí eu deitei com ele me abraçou e falou que passou um dia feliz, né? Então, assim, o começo do dia eu poderia ter ali repreendido, sabe? Mas eu escolhi conquistar o coração. Então, cada uma de nós tem aí as suas experiências e a gente pode conquistar o coração deles individualmente, né? E nós estamos vivendo momentos difíceis que o inimigo quer separar o nosso coração dos nossos filhos. Então, fica aí a dica, que Deus abençoe a cada um de nós nesse estudo, que é maravilhoso. Obrigada, Aline, que lindo. Obrigada por compartilhar essa experiência conosco. Constantine? Oi, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, porque eu não vi ninguém falando e eu acho que é legal de compartilhar. Eu sou filha única. E assim, eu sou filha única do meu pai com a minha mãe, mas eu tenho 3 irmãos da parte do meu pai, só que a gente não conviveu, então fui criada como filha única. E assim, quando você é criado como filha única, você tem um pouquinho dos 2 mundos, mas eu acho que a gente está mais despreparado do que preparado. Quando eu fui mãe, eu fiquei totalmente desesperada. Gente, eu não sabia o que fazer. Eu realmente fiquei desesperada, assim, sabe? Quando eu vi minha filha chorar a primeira vez, as primeiras semanas para mim foi muito, muito difícil entender que eu era responsável por alguém
e passar essa responsabilidade, sabe? E daí, com o passar dos anos, então, assim, hoje eu percebo que, às vezes, a gente tem que, eu não sei como eu faria se eu tivesse uma filha só, mas, assim, a gente tem que preparar um pouco os filhos que são filhos únicos para eles entenderem que eles vão ter essa responsabilidade um dia se Jesus não voltar antes, sabe? Porque eu realmente não tinha noção dessa responsabilidade que eu tinha que passar o exemplo, como, sabe, totalmente despreparado. Então, o filho único, às vezes, ele tem um pouquinho desses dois mundos, assim, ele é cobrado por alguma coisa, mas que ele não sabe como reagir na frente, sabe? Não sei se eu estou conseguindo passar, mas ser filho único também tem essa questão de estar despreparado, às vezes, de não saber guiar, porque às vezes o filho mais ele é tão ensinado a guiar o outro está acostumado a ser guiado, que ele tem essas diferenças, e o filho único ele tem um pouquinho desse, ele tem uma cobrança de comportamento, de como tem que agir, mas ele não tem isso para passar. E agora com as duas meninas, sabe, eu acho que vocês todas já falaram, mas assim, encontrar esse equilíbrio de mostrar para os filhos mais velhos que ele é responsável, mas que ele também tem que demonstrar, né, também ter os privilégios disso, do amor disso, é algo que a gente tem que encontrar mesmo, tem que pedir muita sabedoria para Deus. E o que a Aline falou ali agora, achei tão bonito, né, de demonstrar amor para o mais velho. Eu lembro que uma vez, em alguma experiência que aconteceu aqui em casa, nessa cobrança da mais velha para a mais nova, né? Eu chamei a Alessandra, que é a mais velha, falei, filha, tudo bem, você quer que sua irmã faça como você quer, mas vem aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu fui lá, abracei ela e falei assim, não é mais gostoso um abraço, mostrar o caminho de forma diferente, agora eu quero que você vá lá e faça a mesma coisa, sabe? E foi um momento especial nosso, assim, porque naquele momento eu entendi que tinha um outro jeito de mostrar para ela que ela tinha como ensinar a irmã dela com carinho, e ao mesmo tempo, sabe, deu exemplo, falou assim, vamos fazer assim, de forma prática, de forma carinhosa, e agora você faz com a sua irmã assim, porque às vezes no dia a dia a gente fala, e às vezes a gente fala asperamente, e quando a gente vê isso do nosso filho mais velho para o mais novo, isso incomoda a gente. Fala, nossa, mas não fala assim com a sua irmã, mas às vezes eu estou falando assim com ela, é o exemplo que ela está seguindo. Então, buscar esse exemplo de amor, de carinho. Olha, filha, vamos fazer assim. Eu vou fazer assim com você e você faz assim com a sua irmã. E eu acho que é algo que funcionou aqui em casa e quem sabe possa funcionar para alguém também. E essa questão de filho único, eu vejo assim que hoje, com o nosso conceito na sociedade, a gente tende a ter poucos filhos ou apenas um. Eu assim, me vejo numa situação de ter 2 filhos únicos, né? O meu primeiro e depois a minha mais nova. E é importante, muito importante também a gente lidar com isso, né? Nessa questão da educação. A princípio eu não percebi, porque ela nasceu, meu filho ainda estava dentro de casa, e eu dizia, não, né, tenho mais velhos e tudo, e no início funcionou bem, até ele sair, né, de casa e tá vivendo a vida dele, e ela hoje se sente mal por isso. Muitas vezes ela expressa, né, como ela gostaria de ter irmãos, sonho da vida, enfim, é ter irmãs, e eu fico tentando suprir isso com a palavra de Deus, mostrando, né, que outras pessoas são assim, e mesmo outros filhos que têm irmãos, também passo por essa necessidade, gosto de contar a minha experiência, que o meu sonho era ter uma irmã gêmea, mas no sentido de que eu percebi que esse sonho era um sonho egoísta. Eu queria uma irmã gêmea, mas que suprisse as minhas necessidades, que fizesse aquilo que eu gosto, aquilo que eu queria. Ou seja, impossível, isso não existe, né? A gente ter alguém para suprir as nossas necessidades, as minhas vontades, na verdade. Então, assim, essa questão de nós, como mães, educarmos, né, os filhos únicos, os primogênitos, os mais novos, é muito importante. A gente está com um pensamento agora direcionado, e esse estudo está sendo muito bom para nós, mães, para que possamos evitar coisas que passamos, né, como foi relatado aqui, evitar alguns problemas e acrescentar algumas alegrias, quem sabe não vivenciamos. Então, nós temos agora a oportunidade, né? Mesmo aqueles que estão com os filhos maiorzinhos, ainda temos muitas oportunidades de corrigir, e esse testemunho da Aline aí, né, o filhinho dela já com 10 anos, quanta coisa ainda dá para fazer,
sabe? Muitas vezes a gente pensa, e agora? Eu, por exemplo, não tenho como ter mais filhos, nem pretendo, né? Então, assim, eu fico pensando, não tenho como suprir essa necessidade dela ter irmãs, né? E eu já me senti assim, a ponto de chorar por causa disso. E falar, Senhor, como eu gostaria de ter voltado no tempo e não passar por isso. Eu teria mais um filho e acabou, teria resolvido. Mas as coisas não funcionam assim. Não tem como eu voltar no tempo, por exemplo, nesse caso, para ter um filho. Ou não tem como a gente voltar no tempo e pegar nossos filhos pequenininhos e, não, agora eu vou corrigir esse problema. Não, mas tem como a gente fazer muita coisa da agora para frente. Né, essas conversas, essas experiências com eles, né, experimentar algo que às vezes é difícil, né, tomar um tempo a mais, tomar tempo com eles, nessa questão de direcionamento, de não seguirmos, quem sabe, um padrão da sociedade de, olha, os filhos mais velhos têm que ser assim, olha, os mais novos têm que ser mimados, apesar de contas são né, os mais novos da casa. Então, às vezes, os padrões da sociedade podem nos impedir bênçãos no nosso lar. Então, quando nós abrimos a mente nesse aspecto, como nós estamos fazendo, estudando sobre isso, a palavra de Deus, que é o nosso guia seguro, nós podemos evitar muitos problemas. Nós temos a história de Jacó e Esaú, assim, com muitos detalhes na questão de filhos, né, de irmãos. Temos também a história do filho pródigo, como foi colocado aqui. Então, esses detalhes não podem passar por alto para a gente, como mães, né, e também educando filhos, irmãos. Então, assim, que o Senhor realmente abra a nossa mente para resolvermos esses problemas, que cada uma tem aí individualmente, né, sendo com gêmeos, sendo com primogênito, com mais novo. Então, para abrirmos a nossa mente e não seguirmos um padrão que foi colocado na sociedade, mas uma orientação bíblica, um direcionamento, evitando problemas e resolvendo os que já existem. Eu fico muito feliz de termos essa oportunidade. A Betina levantou a mão, a Marili, eu acho que tinha levantado primeiro. Não sei quem vai falar primeiro. Eu estava ouvindo aqui o testemunho da Aline, muito legal, e me identifiquei, né? Porque acontece a mesma coisa aqui em casa. Minha filha mais velha, às vezes tem atitude de mãe, né? Então, eu estou sempre explicando para ela, né, que assim, quando a mamãe está junto ou o papai, ela não precisa assumir essa posição. A não ser quando ela está sozinha com a irmã. Aí sim ela está substituindo a mãe, né? Então eu tento explicar isso para ela. Até a Renata Palombo, que é psicóloga, fez um comentário interessante, né, sobre os papéis sociais. A gente explicar não só para o filho mais velho, mas para os filhos mais novos também, quais são os papéis de cada um. A gente está falando nessa semana sobre os papéis do filho mais velho, porque é o assunto que apareceu ali no Desejado, né? De todas as nações. Mas é importante cada membro da família conhecer muito bem o seu papel, para não pegar o papel do outro. Então, qual é o papel da minha filha mais velha? Não é ser mãe do irmão. Ela é uma ajudante da mãe. Então, na ausência da mãe, ela poderia, então, assumir uma autoridade maior. Agora, se a mãe está ali junto, não tem necessidade dela ficar corrigindo a irmã, né? Se a mãe está junto e não está percebendo, porque às vezes acontece, a minha filha mais velha é muito atenta às atitudes da minha filha mais nova. E às vezes eu estou lá entretida com as atividades domésticas e não percebo alguma coisa e minha filha mais velha percebe. Mas ela poderia, de repente, me falar, mãe, né? Ou tentar conversar, também saber, explicar para o primogênito como abordar, como ajudar o irmão, né? Em vez de mandar, porque os filhos mais novos terminam se irritando com o mais velho, geralmente, porque eles assumem uma autoridade assim, maior do que deveria, mandando nos irmãos, né? Então, eles têm que entender que eles não têm ainda
esse papel. Um dia, quando eles tiverem os filhos deles, eles poderão agir assim, né, Júlia? Tô vendo a Júlia rindo ali. Concordando com tudo. Então, é um peso grande para o filho mais velho, né? Assumir essa posição. Não se preocupa, Júlia, você não precisa ser a mãe do Mateus. Termina pesando para a criança, né? Então, ela precisa entender que ela não precisa ser a mãe, ela é a filha mais velha, né? Então, como lidar como uma filha mais velha? E tem essa inversão de papéis na família, é muito comum hoje em dia, não só entre filhos, né? Filho que pega o papel da mãe, mas também entre marido e mulher. Então, hoje a gente vê que as famílias são mais matriarcais, no geral, do que patriarcais, como deveria ser. Então, a mulher pega o papel do homem e o homem assume o papel da mulher. Você pode observar isso. Isso cria uma série de problemas. Então, isso que a Renata falou aqui é muito pertinente, muito importante. Cada membro da família entender muito bem o seu papel, né? À luz da Bíblia, não conforme a sociedade dita, né? Como a Rúbia disse. Muito bom, muito bem esclarecedor e reflexivo, né? Essa questão da gente perceber e direcionar os papéis. Betina. Eu percebi que, como o assunto é primogenitura, né? Falamos muito sobre primogênito, e eu acho que hoje nós temos famílias cada vez menores, né? Com apenas 2 filhos, mas há o caso dos ímpares, né? Quando são 3, né? Aí tem o filho do meio, que é o filho sanduíche, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado também, eu passei por isso, né? Para esse filho não crescer à sombra de um filho mais velho, que é o todo responsável, todo, né, sabidinho, e o caçula, que é o bebê da casa, né? E eu percebi que eu precisei ter muito cuidado, né? Para que essa criança não se sentisse, assim, um pouco como que rejeitada, né? Aí eu li uma vez numa seleções que toda vez que vinha visita na casa, a mãe apresentava os filhos. Ela falava assim, esse aqui é o mais velho, esse aqui é o mais novo, esse aqui é o do meio. Aí um dia o filho falou assim para ela, assim, mãe, por que o fulano, o meu irmão é o mais velho e a minha irmãzinha é a mais nova? Aí a mãe pensou sobre aquilo, tudo bem, ela refletiu. Quando chegou a visita na semana seguinte, ela apresentou os filhos. Esse aqui é o mais velho, essa aqui é a mais nova, esse aqui é o mais do meio. Ah, mas o filho ficou tão feliz. Então, uma coisa tão pequena, né? Esse mais, a gente precisa ter cuidado. É o mais velho, é o mais novo. Por que não pode ter o mais do meio? Né? Interessante, Betina, eu não tinha pensado nisso. E eu vi que alguém comentou sobre o filho do meio. É um cuidado que a gente precisa ter e é entender o papel dele também, para que não seja aquele nada, né, que nem aparece muitas vezes. Né? E hoje nós temos famílias, sim, como você disse, menores, mas muitas famílias com 3 filhos. E a gente tem assim, inúmeras experiências com o do meio problemático, enfim. Então, também não vamos nos esquecer do papel do filho do meio. A Rauana levantou a mão, pode falar, Rauana. Eu tenho 2 bebezinhas, na verdade. Eu tenho uma menininha que vai fazer 3 anos agora, no começo do mês, e uma de 1 ano e meio. E eu percebo, assim, que justamente a mais velha tem esse mesmo problema de, às vezes, querer cuidar da outra, sabe? Mandar na outra, às vezes, até assumir o meu papel mesmo com 3 anos. Às vezes, porque ela não poderia fazer algumas coisas. Eu expliquei para a Abigail que ela tem alguns brinquedinhos, assim, que a Radassa tem medo da Radassa botar na boca e comer, eu tinha, né? Que agora a Radassa já saiu um pouco da fase oral. Mas ela tem um certo probleminha, assim, que agora que a Radassa pode brincar com aqueles brinquedos, quando ela vê a Radassa com os brinquedos, ela fica meio que apavorada, ela sai correndo. Aí ela diz assim, não, Radassa, você não pode brincar com esses brinquedos, você é muito pequenininha ainda. E ela fala bem fluente, assim, às vezes. E eu fiquei meio que pensando assim, se eu meio que não exagerei nessa parte, como que eu poderia tentar remediar essas situações, assim, né? Que agora que a Radassa tem uma certa idade, ainda mais por ela ser muito pequenininha ainda, ela só tem 3 anos, né? Mas
por a Radassa agora poder ter algumas privilégios que antes ela não poderia, como por ser muito novinha, muito pequenininha, né? A gente ensinava a Abigail a ter todo aquele cuidado, a não deixar muito brinquedo assim exposto para ela poder pegar e acabar botando na boca e acontecendo algum acidente. E hoje eu percebo que ela tem assim até um cuidado meio exagerado, sabe? Mesmo ela sendo bebezinha assim. E também, só trazer um pouco, eu queria também que vocês pudessem me auxiliar nisso, porque às vezes eu tento explicar para ela, falo assim, não, filha, agora a Mana pode. Ela fala, não, a Mana não pode. Ela não pode. Ela fala para mim, ela fala assim, ela é muito pequenininha. E eu fiquei meio assim, nossa, eu acho que eu poderia ter explicado de uma forma melhor para ela, como ela é bebezinha, ela é muito bebezinha ainda, a gente só consegue explicar daquela forma, não pode, assim não pode deixar a maninha pegar, porque a gente não consegue achar o meio termo, né? Elas ainda não têm muita maturidade para entender. Mas só também trazendo um pouco da experiência, que eu percebo justamente isso, que quando eu oprimo demais a Abigail, ela automaticamente oprime a Radassa. Eu acho que por ser realmente, ela se sente na autoridade de não. Aí quando eu vejo que ela tá oprimindo a irmã dela, eu converso com meu esposo e falo assim: a gente tá oprimindo ela em algum ponto. Aí eu começo a cuidar o meu temperamento, ver se eu não tô falando muito grosso com ela, sabe? E às vezes realmente eu acabo sendo mais rude, e aí eu percebo que ela acaba transparecendo aquilo para a irmã. E também pela forma como a gente trata ela, eu lembro que ela tinha muita dificuldade, assim, de... Ela ficava muito nervosa às vezes. Criança é assim, quando tu nega alguma coisa, então ela não sabe ainda como reagir àquilo. E a gente falava para ela, paciência, Abigail, paciência. E eu lembro que quando a Radassa nasceu, bebezinha, né, ela chorava muito, e a Abigail chegava perto do berço e falava, paciência, Radassa, paciência, a mamãe já tá vindo. Às vezes ela acalmava a própria irmã dela para mim, sabe? Então, claro que a pequenininha não estava entendendo nada, mas ela já pegou o princípio, né? Mesmo bebezinha, ela tinha 1 aninho e meio, 2 aninhos, 1 ano e meio, na verdade. Então, eu só queria ver se vocês tinham como conseguir me auxiliar nisso, que agora eu acho que eu meio que acabei me perdendo nessa questão. Hoje, a Radassa pode ter alguns privilégios, só que ela não aceita, né? Ela fala, não, ela é muito pequenininha ainda, e ela me rebate, assim, ela fala, não pode, não pode, ela é muito bebezinha. Se vocês pudessem me auxiliar nisso. Olha, se alguém gostaria de comentar um pouquinho, nós temos alguns minutinhos ainda, quase terminando nosso tempo aqui, assim, mas eu gostaria de fazer só um comentário rapidamente, e a gente percebe isso aí, nesses comentários da Rauana, nós, seres humanos, nós somos ao mesmo tempo esponja, né, que a gente vai pegando e espelho também, refletindo aquilo. E nas relações, né, na nossa relação familiar, isso é muito visível, principalmente entre os filhos. Então, aquilo que eles recebem, eles passam e sempre querem passar. Então, o fato de ter irmãos mais novos, isso é tão natural que percebemos mesmo nas crianças bem pequenininhas. Eu vim primeiro, então aquele mais novo, então, assim, já tem alguém para que eu possa refletir aquilo que eu recebi. Então, isso é muito importante e, por isso, a importância do estudo do primogênito, né? Ou da educação do primogênito. Como nós vimos ali, a citação da orientação da criança está aí no estudo, mas tem bastante texto a respeito disso, de como nós devemos preparar o primeiro filho. Muitas vezes a gente passa isso por alto, mas a importância desse auxílio que ele pode ser, né? E também de não, quem sabe, estragar os demais. E seria muito bom continuarmos estudando isso individualmente, mesmo que vamos passar para outro tema. Nós, quem sabe, aproveitarmos esse momento para preparar um pouquinho melhor. E eu me lembro muito da minha infância, apesar de não ter crescido em um lar cristão, ou pelo menos não professasse, eu olhar muito para minha irmã mais velha. E assim, eu tenho 4 irmãs mais velhas, mas a mais velha era o meu foco, era o meu ideal. Era a pessoa mais linda que eu conhecia, mais meiga, e ao mesmo tempo
em casa, minha mãe não permitia que ela fosse como mãe. Então, assim, isso era bem definido em casa. Ela não era mãe, era a irmã mais velha. Então, ela não podia corrigir, a não ser que a minha mãe viajasse, enfim. Isso foi bom para nós. Mas, por outro lado, eu acabei, assim, me apegando muito a esse ideal, que era a minha irmã, até ela me frustrar bastante. E eu não querer mais esse ideal. Então, assim, essas experiências nós podemos preparar hoje os nossos filhos com relação à primogenitura, os papéis, né, que precisam ser bem definidos ou esclarecidos, né, em casa, estudarmos sobre isso. Eu vejo que podemos evitar muitos conflitos, muitos problemas no nosso lar, como a sociedade tem enfrentado tanto, né? E nós passamos por tantos conflitos que hoje eu olho e vejo assim, tão fácil de ser evitado. Nós estamos fechando nosso tempo. Alguém mais gostaria de comentar um pouquinho sobre esse assunto, o nosso papel de mãe? Rapidamente, temos aí uns 3 minutinhos. Deixa eu ver se alguém levantou a mãozinha aqui, para nós encerrarmos aqui o nosso bate-papo. Nós temos ainda na semana que vem, como a Marili comentou, uma convidada especial, ainda falando um pouco sobre esse assunto. Com certeza poderemos aproveitar muito ainda, né? Mais uma semana aí de estudo, de aprendizado, e aproveitar bem para a semana que vem. Eu gostaria de convidá-las, né, e motivá-las a acordar cedinho, mesmo no frio. Aqui esfriou muito, hoje foi bem difícil para acordar, mas o Senhor Deus é poderoso, tem me despertado nas manhãs, e eu oro para que desperte cada uma de vocês, não só nas terças, mas todos os dias, para o encontro com o Mestre. A Aline. Rúbia. Oi. Excepcional, eu queria dizer que, excepcionalmente, o nosso Papo de Mãe especial vai ser no domingo, porque a Karine não pode durante a semana, ela é psicóloga, e a Karine Correia, eu a conheço pessoalmente, ela até já participou na TV Novo Tempo, ela é bem conhecida no meio adventista, né? Ela também é adventista. Então, não percam, vai ser no domingo, mas faz uma forcinha aí para dormir cedo no sábado. Eu sei que domingo, às vezes, o pessoal acorda um pouquinho mais tarde, né? Mas foi o único dia que a gente conseguiu com ela, então vale a pena vocês participarem. Ela é ótima e ela vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Ela tem 2 filhinhos, o filho mais velho é um menino, né? Ela tem uma menininha também, mais nova. E ela vai estar aqui com a gente no domingo, às 5 horas da manhã. Então, se programem aí. A Raquel levantou a mão rapidamente para encerrarmos. Pode participar aí, Raquel. Bom dia a todos. É a segunda vez que eu estou participando do grupo. Acho que eu participei da primeira reunião e agora. E achei muito interessante, a gente não vai repetir, mas todos acabam passando por situações, né, enquanto filho, enquanto mãe, nos relacionamentos que teve na sua família de origem, né, e eu acho que uma coisa que pode nos nortear para orientarmos nossos filhos e para a gente não cair nesses erros, né, das famílias que não estão sendo guiadas pelo mestre, né? Porque a nossa é para estar sendo guiada por Jesus. É nós nos lembrarmos que Jesus é o filho, é nosso irmão mais velho, né? Ele é o primogênito. E olha como ele nos trata. Ele não nos acusa, né? Ele nos dá o modelo dele. Ele nos dá a mão dele para a gente seguir e acompanhar o modelo dele. Então, se a gente puder estar falando isso para os nossos filhos mais velhos, né? Quando eles estiverem querendo oprimir o mais novo e abusar do privilégio que ele tem como primogênito, né? Que a gente possa estar lembrando o exemplo de Jesus, mas eu acho que o mais importante de tudo, na minha opinião, é assim, se a gente ficar recontando o que nós vivemos, claro que é importante, a gente se identifica, mas vai ser mais do mesmo.
que a gente possa se voltar para estar estudando o que Deus espera de nós, se nós somos os primeiros adventistas na família, ou a primeira pessoa da família que levanta o altar de adoração a Deus, que nós possamos nos portar como o primogênito de Deus, sendo guiados por Jesus, né? Porque, humanamente, tudo que vier de nós vai ser falho. É isso que eu queria falar. Obrigada. Amém, que assim seja, possamos ser guiadas pelo Espírito Santo. E é um privilégio sermos mães, irmãs mais velhas, né, e termos o nosso modelo, o nosso irmão mais velho. É um privilégio muito grande e possamos agradecer a Deus por isso, né, termos essa gratidão a Deus. Foi muito bom estar com vocês, né, mais uma vez, nesse Papo de Mãe. Agradeço a todas que participaram, estiveram aí participando mesmo, em silêncio. Nós agradecemos e pedimos as bênçãos de Deus sobre vocês. Que Deus abençoe a todas vocês e vamos fazer então uma oração para encerrarmos esse nosso encontro aqui. Oremos. Querido e grande Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e ela nos alcançou. Louvado seja o teu nome, Senhor, que ainda temos tempo de recorrermos a ti, de buscarmos a tua presença, de trazermos a tua presença para o nosso lar e aparar as arestas que ainda faltam. Louvamos o teu nome por esse momento que tivemos aqui, pelo encontro, pelo estudo, por essas mães que estão sendo despertadas pelo teu Espírito para estudar mais e buscar mais de ti. Pedimos a tua bênção sobre cada uma delas, sobre cada família, Senhor, por as suas dificuldades, os pormenores que só o Senhor conhece. Coloque a tua mão, estenda, ó Deus, as tuas asas sobre cada lar, cada família, cada casa, com as tuas bênçãos e com a tua orientação. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom dia a todas. Na escola do mestre aprendi a amar de corpo, de alma e mente ao Senhor, como folhas de outono, espalhar a mensagem, orar, vigiar e servir ao Senhor, ter a cada manhã minha hora tranquila, buscando a Jesus em primeiro lugar, reunindo-me junto ao altar da família, moldando meu caráter para ao céu levar, familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra da redenção. A primeira lição deve ser conhecer e compreender a vontade de Deus, lendo seus atributos nas coisas que fez. Eu me fortaleço, me aproximo de Deus. Foi assim que aprendi as palavras da vida, ao me sentar, levantar
praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra